Olá pessoal, tudo bem? Edmilson Sá, professor de História, Luan Moraes, mestre em História, e hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história do Brasil, não é, Luan? Exato, falar da montagem do Estado Nacional, aquele assunto que cai no Enem, né, mais tranquilinho, para vocês entenderem de uma forma melhor. Perfeito! E hoje a gente vai começar uma série de vídeos, né, em 3 partes, pelo menos esse do Brasil Império. Hoje a gente vai ficar com a fuga da corte, o início do processo de independência no Brasil, né? Todo aquele desenrolar de Napoleão invadindo a Europa e a corte brasileira, a corte portuguesa tendo que correr para onde? Territórios brasileiros. Exatamente. E nesse momento eles vão construir aqui toda a burocracia, todo o aparato de Estado, já que eles não dispunham mais de Portugal. Perfeito. Para poder morar aqui no Brasil. Algo que foi único na história mundial, porque nenhuma colônia do mundo teve um rei morando nela. Só o Brasil. Só o Brasil. E isso mudou os rumos da nossa história. Mudou coisas que só acontecem no Brasil. Daí a importância da gente trabalhar isso bem para a galera que vai fazer o Enem. São assuntos que, minha nossa, a gente fala que é certeza cair, porque faz parte da formação moderna do Brasil. Né? Uma formação política, burocrata, patrimonialista, Exatamente. Entre tantas outras coisas. Mas é isso aí. Luan, vamos começar então? Vamos. Bom, num primeiro momento é necessário a gente lembrar em que contexto que o Brasil ele é supostamente descoberto, né? Para tentar entender como que os portugueses vão formar o seu domínio aqui. Exato. Né? O velho 22 de abril de 1500, né? Do Pedro Álvares Cabral. Isso. As caravelas chegam e nesse momento Portugal não tinha o interesse ainda de colonizar o Brasil. Exato. Porque dispunha ainda das Índias. Isso. No momento que eles perdem o domínio das Índias, é que eles começam tem um lugarzinho ali, não é? A tentar colonizar o Brasil. E sobretudo porque eles estavam ameaçados por franceses, por holandeses, que estavam tentando aqui já invadir nosso território. Exatamente. Era melhor se fixar aqui, né, nesse primeiro momento, e a gente vê isso primeiro com as capitanias hereditárias, né? Exato. Foi um fracasso. Depois ele instituiu o governo geral para tentar corrigir o fracasso. Para ter um governo centralizado, né, porque o problema da descentralização não estava dando certo. Né? E aí a gente percebe os olhares de Portugal para o Brasil. Nesse primeiro momento, a gente está falando agora do período colonial, né? Isso, que já é uma colônia. Rememorando tradicionalmente aquelas datazinhas, né? Vai do 1500 até o 1822. Isso. E nesse momento eles insistem em colocar um sistema de capitanias, que consistia em distribuir um pedaço de terra através de carta de doação. Essa terra já estava dividida. Isso. E esse capitão também tinha o poder de distribuí-las. Exatamente. Em porções menores, chamadas sesmarias. Né? E nas sesmarias ele tinha algumas condições que deviam ser cumpridas. Por exemplo, ele tinha que pagar imposto. Né? Pesado, viu? Imposto pesado. Até porque tudo era por conta dele. E ainda tem que pagar impostos. E ainda tinha que dominar os índios da região, ou se aliando com aldeias chamadas mansos, e derrotando os bravos, né? Para consolidar a colonização. Claro, feita na base da cana-de-açúcar. E aí já se cria o estereótipo do índio mau, né? Exato, o bom e mau. A guerra santa. Guerra santa ou justa, né? Isso, guerra justa, minha nossa. Quando os alunos ouvem isso, professor, como assim guerra justa? É isso que você acabou de explicar. Não aceitou ser católico, bala. Né? Era expulsão, tomada de terras. Exato. Não é? A tentativa de escravização. E aí, o que mais aconteceu? Nesse mesmo período, com o fracasso das capitanias hereditárias, sobretudo por invasões dos indígenas chamados bravos e revoltas de escravos nesse início, né? Lembrando que Palmares já estava com muito poder ali no 1600, antes também, né? E essas capitanias vão falhar, só 2 vão dar certo, né? Isso, que é São Vicente e Pernambuco. Exato. Né? Da qual Alagoas fazia parte. Isso. Né? Então, o rei pensa, vamos colocar um governo centralizado que possa mobilizar tropas em caso seja necessário, em caso de necessidade. Exato. Então, ele implanta o governo geral. Isso. 1548, não é? Exato. E vão ser 3 principais governadores nesse início, né? Sim. Tomé de Souza. Martim foi o que veio. Mendes Sá, meu antepassado, meu ancestral. Eduardo da Costa. Exatamente. Né? Lembrando que eles promoviam grandes massacres indígenas, inclusive dos caetés. Nesse período foram exterminados. Aqui no nosso Nordeste. Aqui no Nordeste. Exato.
com a justificativa de que eles comeram bicho sardinha. Exato. Não sei em que sentido. Né? Eles comeram bicho, não sei em que sentido. Exato. Sobremesa, talvez. Né? Eu entendi o que você quis dizer. Foi malicioso, viu? Mas e aí, depois, o que é que acontece com a instauração de um governo centralizado? E aí é que passa realmente a ser uma colônia e talvez com uma característica mais de pulso firme, né, Luan? Diferente dos Estados Unidos, que por conta das disputas religiosas, a Inglaterra não podia estar sempre olhando para os Estados Unidos, para as 13 colônias. Aqui, Portugal instituiu o Pacto Colonial, de fato e sem nenhuma chance de fuga desse pacto. Que consistia em quê? Consistia em exclusividade comercial. Isso, exato. O Brasil jamais poderia vender ou comprar produtos de qualquer outro país. Pois ele era colônia de Portugal. Isso lembra muito os embargos de hoje, né? Os embargos a Cuba, né? Exatamente. Então, ele não podia. Por conta disso, também não podiam ter manufaturas ou protótipo de indústria aqui no Brasil. Ou seja, uma dependência total da metrópole. Uma dependência total. A inversão do que acontece na colonização americana. Exato. Não é? Porque lá eles tinham uma autonomia enorme e principalmente as do norte já eram quase que autossuficientes. Quase não comprava nada a Inglaterra, né? Porque eles produziam. Exatamente. E interessante se pensar também nesse período é que Portugal não dava conta dessa produção. Porque Portugal, embora fosse pioneiro nas navegações, ele não tinha nada com relação à produção manufatureira que fosse o mínimo parecido com a Inglaterra. Exatamente. Então ele comprava produtos da Inglaterra, o próprio açúcar brasileiro que era produzido aqui para ficar cristal tinha que ir para a Holanda para voltar mais caro para Portugal, para vender mais caro para o próprio Brasil. Exatamente. Então você vê aí um atravessador no meio, né, da coisa, que não deixa o preço barato. E a gente entende por que a Inglaterra, principalmente, não acumulou ouro nem metais preciosos como Espanha e Portugal, que tanto queria isso, mas vai despontar. Já era um capitalismo incipiente ali, né? Exato. Uma ideia de circulação de capitais, coisa que Portugal, infelizmente, não abriu os olhos para isso. Ainda, né? Mesmo vivendo um período mercantilista, que tem que estar buscando uma balança comercial favorável, pois bem, estão plantadas aí as sementes da colônia brasileira. Muito bom mesmo. Nesse primeiro momento, fica aí um breve resumo, certo? Que a gente acabou de falar sobre o Brasil colônia, desde a sua descoberta até o momento que Portugal vai se interessar de verdade para o Brasil, né? Quando eles fogem da Europa, da perseguição napoleônica, e vêm para o Brasil a partir de 1808. No próximo vídeo, Brasil 1808 até o Primeiro Império? Até o Império, até 1822, quando inicia o primeiro reinado. Exatamente. Né, com o governo do Dom Pedro. Galera, esse é só o começo, tá certo, Luan? Obrigado pela oportunidade e sigam. Nos sigam, nos curtam, nos deixem brilhar. Se gostou do vídeo, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal e talvez o mais importante, deixa comentários, deixa sugestões que a gente vai ler elas e vai fazer vídeos sobre essas sugestões. Não é isso? Você está querendo ver aquele assunto pro Enem e está precisando de uma abordagem um pouquinho mais tranquila, a gente faz. Perfeito. Galera, até a próxima.